Olá, meus caros amigos, minhas queridas amigas, vocês que nos acompanham semanalmente aqui pelo nosso canal no YouTube. Quero dar as boas-vindas a todos para mais um programa, dar as boas-vindas àqueles que estão chegando agora para nos acompanhar neste programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Hoje nós vamos dar continuidade à questão de número 872, que, como nós falamos anteriormente, é um resumo teórico da motivação das ações do homem, finalizando o estudo da lei de liberdade. E nós vamos fazer isso daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Meu prezado Alcir Almeida, seja bem-vindo para mais um trabalho, meu amigo. Obrigado, Ricardo. Obrigado à companhia de cada um de vocês que nos acompanham pelos canais da Comunhão Espírita de Brasília, né? Lembrando sempre que esse programa é de vocês. Esse programa aqui, se você gostou, deixa o like, porque vai aumentar a visibilidade do programa dentro do YouTube. Se você não gostou, dê o dislike, diga o que não gostou, que a gente vai procurar melhorar, tá certo? Sempre uma alegria, sempre uma honra estar aqui, sempre uma alegria ter uma honra estar com você, Ricardo. Forte abraço. Muito obrigado, Alcir. Eu que agradeço a sua disposição e disponibilidade para estar conosco. Agradeço. Alcir, no programa anterior, lembrando, né, que nós estamos na questão 872, que na verdade não é uma pergunta que Kardec faz, Resumo. Ele usa essa questão para fazer um resumo de tudo que foi falado acerca da lei de liberdade. No programa anterior, nós lemos e comentamos até este parágrafo, que eu vou reler agora, apenas para trazer fazer a conexão do programa anterior com este. Kardec disse assim: é na morte que o homem está submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, porque não pode fugir à sentença que fixa o termo de sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper-lhe o curso. Segundo a doutrina vulgar, o homem possuiria todos os instintos em si mesmo, e eles proviriam, seja de sua organização física, pela qual não poderia ser responsável, seja de sua própria natureza, na qual pode procurar uma escusa para as suas faltas, aos seus próprios olhos, dizendo que isso não é sua falta, desde que foi feito assim. Interessante, né? Nessa abertura, o que o Kardec está nos dizendo? Olha, de ordinário, de forma vulgar, as pessoas gostam de botar a culpa no próprio Exatamente. corpo. Exato. Né? Não, é que eu nasci assim, né? Síndrome da Gabriela, exatamente. Síndrome de Gabriela. Ou, quando não quer botar o corpo na matéria... Na culpa, na matéria, ele quer botar na própria natureza da sua personalidade. Eu fui feito assim. Aí é a síndrome de Gabriela. E aí a gente coloca a culpa em Deus, que nos fez assim. Quem mandou me fazer assim, né? Se ele queria diferente, por que não fez diferente? Exato. É assim que começa a explicação do Kardec. Mas vamos ver aqui o que a doutrina espírita fala. Vamos lá. A doutrina espírita, evidentemente, é mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude e dizendo-lhe que, se ele faz o mal, cede a uma sugestão má exterior, deixando-lhe toda a responsabilidade, visto que lhe reconhece o poder de resistir, coisa, evidentemente, mais fácil que se tivesse que lutar contra sua própria natureza. Interessante isso, né? Porque a doutrina espírita, com todas as letras, diz, cara, certamente você é a soma de todas as suas experiências. Você tem algumas limitações em função do corpo
que você utiliza neste momento. Você tem a tua história, tem todo o seu background que formou a sua natureza. Mas o que você faz daqui para frente, livre-arbítrio. Para resumir. E continuando. Assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar o ouvido à voz oculta que o solicita ao mal em seu foro íntimo, como pode fechá-lo à voz material de quem lhe fala. Ele o pode por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para isso a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na prece sublime da oração dominical, quando nos faz dizer: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Pois é, né? É aquela história. O próprio Cristo, na oração que ele nos ensina, ele está dizendo para nós pedirmos o tempo todo forças ao Pai, força do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso pensamento, que a gente tenha força para desenvolver a nossa capacidade crítica de transformar o nosso ser, de transformar os nossos pensamentos, tomar melhores atitudes, de forma a não sucumbir à tentação, a não realizar o mal. É exatamente. E Jesus tanto sabia disso, de que... E a oração do Pai Nosso, ou oração dominical, é apenas um dos exemplos que o Kardec poderia ter citado aqui, onde Jesus já nos indica esse caminho, né? Jesus teria dito: eu sei das fragilidades de vocês, eu sei da possibilidade de vocês sucumbirem ao erro, por isso, diante de uma possibilidade, me chamem, acionem os protetores, os espíritos superiores, a Deus que seja, para que vocês possam vencer as tentações, né? Para ser mais E é interessante, simples, né? Porque, por vezes, a maneira como a gente apresenta isso pode dar uma impressão errada. Ah, não, peça ajuda, que a ajuda vem. Poxa, mas se eu preciso de ajuda, por que a ajuda já não está? Na verdade, a ajuda já está, né? Como já disse Paulo em outro trecho do Evangelho, nós temos diante de nós uma nuvem de testemunhas. Nós estamos envoltos em meio a vários espíritos. No momento em que eu, ao ser, decido realizar uma oração, no momento em que eu peço ajuda para agir corretamente, eu estou mudando a sintonia da minha mente, eu estou mudando o teor vibracional do meu ser e, naturalmente, nessa nuvem de espíritos, eu estarei me conectando àqueles que também têm esse desejo de serem mais elevados, de fazerem o bem. Ou seja, a espiritualidade está aqui o tempo todo. Se eu vou fazer A ou vou fazer B, é em função daquilo que eu decido, né? E no momento em que eu decido, eu me conecto energeticamente com A ou me conecto energeticamente com B. E outra coisa, Almeida, que você falou, quando você diz que a ajuda já está. Já está. Eu acredito, eu não vou dizer peremptoriamente que sim, mas eu acredito, tomando por base a minha própria experiência, sempre que nós estamos diante de uma situação que exige uma decisão, nós pesamos A e B, ou seja, sempre há aquela dúvida: eu faço ou não faço? A simples dúvida se você deve ou não fazer determinada coisa significa que você tem dois caminhos. A simples dúvida já indica que tem algo em você dizendo: para e pensa.
Será que a dúvida já não é a presença da espiritualidade dizendo, vai devagar? Uma outra coisa, só para concluir o raciocínio, Almeida, talvez a gente pense, muitos de nós pensemos, que a ajuda que vem do alto, ela venha dessa forma, faça isso. Esse é o caminho. Não faça isso, faça aquilo. E se a espiritualidade fizesse isso, estaria indo de encontro à natureza, a uma das leis da natureza, que é a lei do livre-arbítrio. Sim, estaria te violentando violentando o meu poder de decisão. Sim. Então, a ajuda, ela vem no sentido de dizer, calma, para um pouco, pensa, não vai com muita sede ao pote. E passa para você o alerta de que você precisa tomar uma decisão mais racional, mais abalizada, mais refletida. Mas é você quem tem que refletir, é você quem tem que pesar as duas possibilidades e aí sim tomar a sua decisão. Você pensa assim também? É isso mesmo? Eu penso um pouquinho diferente. Já que você usou a palavra caminho, vamos lembrar sempre a citação lá do Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, sempre que a gente está na dúvida, o caminho é Jesus. Perfeito. Agora, quando eu estou diante de uma situação em que eu posso fazer algo meritório e não demeritório, uma coisa meritória ou demeritória, falei errado agora, já significa o meu estado, o meu eu, a minha essência. A minha essência, onde ela está sintonizada, porque a essência vai mais longe. É verdade, entendi isso aí. Então acontece, se eu diante de uma decisão, eu tomo uma decisão que de acordo com o Cristo não é ética, significa que eu não sou ético. Né? Eu não aderi à ética do Cristo. Ok, perfeito agora. Né? Eu Você não aderi. Tem a sua ética, mas não a ética do Cristo. Não é a cristã. Perfeito. Né? Então eu tomei essa decisão. Então eu estou nessa situação. Agora, diante de uma situação, eu nem paro para pensar e eu faço aquilo que está dentro da ética cristã, eu aderi à ética cristã, eu já estou na faixa vibracional do Cristo. Naturalmente. Naturalmente. Quando eu paro e penso, significa que eu estou em transição. Exatamente, Almeida. Aí quando você para pensar no que nós estamos hoje, perfeito. Né? Em momentos em que nós estamos vivendo situações eticamente fortes, como foi a pandemia, onde discutiu-se tanta coisa, né? Liberdade, não liberdade, liberdade para falar, liberdade para não falar, toma vacina obrigatória ou não, é tanta coisa. É um momento ético de relevância. No momento em que estamos gravando, nós estamos vivenciando a situação de tragédia no Rio Grande do Sul. Isso. Caramba! Quantas discussões éticas não estão surgindo? Né? Estão lá, pessoas desencarnaram, famílias estão em situação de dificuldade. Como é que eu me coloco diante disso? Eu vou fazer alguma coisa, eu não vou fazer alguma coisa, eu vou lá, eu vou participar como voluntário, não vou participar como voluntário, eu vou fazer uma doação de bens, eu vou fazer uma doação financeira, não vou fazer uma doação financeira, eu vou fazer uma oração, não vou fazer uma oração, eu vou abrir uma corrente de orações a favor deles, não vou ficar calado. Ou eu vou cair no desequilíbrio, começar a reclamar do Pai Divino, vou começar a reclamar de tudo e de todos. Qual é a minha atitude? Né? É momento de transição quando você precisa tomar decisões. Quando você não precisa tomar decisões, está tudo resolvido. De uma forma ou de outra. Exatamente. Para um lado ou para o outro. De uma forma ou de outra. Exatamente. Agora, quando você para pensar, é um momento de transição, é um momento de reflexão, é um momento de transformação.
É um momento em que você começa a discutir as suas motivações. Aliás, as motivações das minhas ações. Exatamente. Né? Que é o título. É o título É o do título. resumo. É o título do resumo. Então é um momento em que eu paro para pensar. Ótimo. Né? Excelente. É claro, e você está coberto de razão, que a espiritualidade superior está o tempo todo vibrando num nível superior. E o tempo todo ela está aqui, vai lá, Alci, faz o certo. Olha, você sempre fez A, mas agora é o momento de você se transformar, é hora de você ir para o B. Para e pensa. Com certeza. Né? Agora, se eu vou para B, se eu vou para A, se eu vou parar para pensar, é quando a minha essência se mostra ao exterior. Essa maneira em que o meu mundo interior convive com esse mundo exterior, como você muito bem estudou isso lá nas lições de Jung, né? Perfeito. É quando o meu mundo interior percebe o exterior e estabelece a minha forma de relacionar com ele. Né? E é isso que a gente está sendo chamado nesse momento histórico. Como é que eu me coloco no mundo? O que é que o mundo, entre aspas, está querendo de mim? O que é que ele está me oferecendo? O que é que está esperando que eu faça? O mundo te oferece um monte de coisas. Qual é o caminho que você vai tomar? É contigo. É contigo, malandro. Ótimo, excelente. Vamos lá. Essa teoria da causa excitante de nossos atos ressalta evidentemente de todo o ensinamento dado pelos espíritos. Não somente ela é sublime em moralidade, mas acrescentaremos que revela o homem a si mesmo. O que a gente acabou de conversar. Você se revela ao mundo, mas você também se revela quando você para observar. Você passa a se conhecer. Sim. Eu já sou capaz de fazer isso. Eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes de equivocado. Como aquele homem velho já não me satisfaz. Exatamente. Aquele ser humano de ontem já não me basta. Eu quero ser um ser novo. Eu quero ser novo. Ótimo, Almeida. Ela o mostra livre para sacudir um jugo obsessor, como é livre para fechar sua casa aos importunos. Eu preciso parar para a gente pensar sobre essa frase. Por favor. Você veja só, nós estamos nesse momento de transição entre um final de ciclo que ainda não se fechou, do mundo de expiação e provas, para um novo ciclo que ainda não se apresentou pleno de regeneração, em que essa reflexão é importante, né? Livre para sacudir um jugo obsessor, o jugo do que eu fui, o jugo do que eu continuo ainda querendo ser, ou como diria Paulo, eu quero o bem, mas ainda faço o mal. Não é isso que ele fala? Eu quero que homem o bem, sou mas... eu que não consigo fazer o bem que desejo e não consigo evitar o mal que não quero. Pois é. Esse é o nosso momento de reflexão. Exato, concordo. Essa é a nossa motivação. Estamos vivendo aquele momento de Paulo. O que Paulo viveu naquela época, nós estamos vivendo agora. E o nosso livre-arbítrio nos conduz a isso, nos conduz a refletir sobre isso. Como a gente é livre para sacudir o jugo obsessor daqueles meus companheiros de milhares de anos com quem eu convivi e com quem eu aprendi a ser. Com quem aprendi a ser. Mas isso para mim hoje é uma roupa velha que não me serve mais. Eu quero sacudir isso. Eu tenho a liberdade de avançar. Mas eles são seus amigos por milhares de anos. Eu os amo. Se eles querem continuar comigo, que venham também. Que venham comigo. Mas se não, eu estou indo. Uma outra coisa que me passou pela cabeça... É uma reflexão, Almeida, que tem que parar. Essa frase força a gente parar para pensar nisso. Uma outra coisa que, agora você falando, eu observo nessa frase, diz assim, ela mostra livre
ela o mostra livre para sacudir um jugo obsessor. Ele não está falando aqui de obsessores, de irmãos nossos. É um jugo. Um jugo que É um jugo. meu. Também. É a minha experiência, é o meu passado, o meu modo de ser que me subjuga. Aquelas centenas e centenas de personas que você carrega em si. Ótimo. Para usar a expressão do Jung. Ótimo, bem lembrado. Cada encarnação eu construí uma persona e ela não se esgota, ela não morre com o corpo. Ela permanece, já que você falou no Jung, ela permanece lá no nosso inconsciente coletivo. Mas, mesmo sendo inconsciente, continua influenciando as nossas ações atuais. Isso. Ótimo, a gente pode avançar um pouquinho. Ele não é mais uma máquina agindo por um impulso independente de sua vontade. É um ser racional que escuta, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Admitamos que, malgrado isso, o homem não está privado de sua iniciativa, não age menos por impulso próprio, visto que, em definitivo, ele não é senão um espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Pois esse exame consciencial, essa necessidade de vivermos conscientemente, plenamente, e plenamente é perceber: eu sou, eu quero, eu vou. Eu sou o que eu sou, mas eu quero me transformar. E eu vou, eu caminho, eu ajo em função do meu desejo de transformar o que eu sou. Mas para isso, né, Almeida? Tem que ser consciente. Exatamente. Tem que ser consciente. Eu sabia que você conseguia ler pensamento. Mas você pode ver que eu comecei a frase por aí. É viver consciente. Quando você vai pegar Joana, ou ser consciente, é isso aqui, tá, gente? Exatamente, cara. E aí é onde entra, Almeida, a importância de se estudar espiritismo. Infelizmente, ou não sei, mas um fato é que ainda temos irmãos nossos que buscam a doutrina espírita como panaceia para problemas imediatos. Eu vou à casa espírita para os espíritos resolverem meus problemas. Eu vou lá, eu vou tomar um passe de mágica. Um passe de mágica, exatamente. Um passe de mágica, vou sair transformado, livre dos meus obsessores e serei feliz para todo sempre. Parece, é um pensamento mágico. Parece filme de desenho animado, né? Conto de fadas. Conto de fadas. Conto de fadas. Tudo termina bem e foram felizes para sempre. Quando, na verdade, me corrija se eu... O espiritismo convida a algo muito mais forte. Rapaz... A reza é forte, gente. A reza é mais forte. O espiritismo é uma proposta de informações para que essas informações, chamando a tua atenção, te leve a refletir e que você construa um conhecimento novo a partir dessas reflexões. E de acordo com o conceito de transformar a informação em conhecimento, o conhecimento só surge no indivíduo quando ele muda em função das informações recebidas. Que é um processo educativo. E é um processo educativo e crescente, né? Sim. Vem lá, dado, informação, conhecimento, sabedoria, é uma crescente. E eu ainda acrescento, dado, você toma conhecimento, você analisa, você sintetiza, você contextualiza e integraliza. Exato. Aí transforma-se. E vai se transformando. Então, estudar espiritismo não é só para você saber o que é encarnação, saber o que é passe. Eu vejo muita gente preocupada, não, porque eu já li tantos livros. Não interessa, você precisava ler apenas um livro. Se fosse capaz de transformar-se com apenas aquele um livro, seria suficiente. Pronto. Então, a gente não precisa estar preocupado com a quantidade de informações que nós estamos colocando na nossa cabeça. Não. A preocupação deve ser o que eu devo fazer com as informações que eu já tenho no sentido de me transformar.
como você, usando a expressão que você usou agora há pouco, para que eu possa me livrar do homem velho que eu trago há séculos. Essa expressão é do Paulo. É do Paulo? É a que você falou agora, né? Mas para que eu possa me livrar disso e construir um ser humano melhor, um novo homem, Um homem novo, sim. a partir de agora. Senão, não vai valer muito a pena a gente ficar aqui tagarelando, se a gente não fizer o dever de casa, como se diz. É isso aí. E como o tempo já vai rugindo, eu vou deixando aqui um abraço, deixando essa reflexão, deixando esse convite, que essa reflexão, que para mim é tão importante, tenho certeza que para o Ricardo também é, Sem dúvida. que vocês possam parar, pensar, pegar o livro dos Espíritos, ver o que está dizendo aqui, ver como é que isso ecoa no teu ser, como isso tem potencial de transformar a sua vida, como transforma a minha, como transforma a do Ricardo. Um forte abraço. Ótimo. Gostou, deixa o like. Não gostou, dislike e diga o que vocês não gostaram. Alcir, nós não concluímos ainda a leitura do resumo, mas no próximo programa a gente concluirá, certamente. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. E a vocês, mais uma vez, um forte abraço. Continue conosco, divulgue o nosso trabalho. Dê a outras pessoas, amigos, parentes, familiares, a oportunidade de conhecer o nosso programa, conhecer a doutrina espírita e também transformarem-se para uma nova vida. Forte abraço.